Boa noite, mais um Conversa Boa, mais um programa Conversa Boa com o nosso amigo João Martins Neto. Vamos esperar aqui algumas pessoas entrarem, inclusive o Martins, para a gente começar esse bate-papo. O Martins já solicitou aqui. Vamos dividir a tela. Entrou a Rosana, o Matheus Mota, a Cíntia. Fala, meu querido Martins. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma conversa boa. Mais uma conversa boa que a gente faz aí para todo mundo bater esse papo muito agradável. Uma conexão Baturité-Lisboa, Brasil-Portugal. Nós estamos conversando aqui mais uma vez com o João Martins Neto. Ele é graduado em Administração de Empresas pela UES. Ele é mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, a Federal da Bahia. E o Martins é um pesquisador doutorando em Ciência Política pela Universidade de Lisboa. Este amigo que vos fala, Jair Castelo Branco, advogado, historiador, especialista em Direitos Humanos e Direito Tributário e superintendente do consórcio ANSA. Essa é a equipe do Conversa Boa, tá? Vamos registrando aqui já a Osana, Matheus, Cíntia, Juliana, Leandro Lima, o Chapa Louco, do coletivo Outra Face de Guaramiranga, a Gabi Costa, Josevan Abreu e o Emanuel Veríssimo. Ô Martins, mais uma semana decisiva para o Brasil, como todas as últimas têm sido, né? Com esse avanço do coronavírus, combinado com a crise política incessante. Eu queria que a tua saudação inicial fosse sobre esse momento, né? Aí eu vou te passar aqui só um balançozinho atualizado do Covid, porque você lembra que quando a gente começou, para chegar no Brasil, a gente tinha que ir até lá embaixo, né? Vários países. Isso, E isso. agora, vamos lá. No mundo, nós temos 4.876.906 infectados. Já são 321.999 mortos. Quase 322 mil. Nos Estados Unidos, nós temos 1.550.000 infectados e já são 91.582 mortos. Segundo lugar é a Rússia, com 299.941 infectados e 2.837 óbitos. E o Brasil já está no pódio. O Brasil é o terceiro país com maior número de infectados no mundo. Até, Martins, uma coisa que daqui a pouco, para o negacionismo poder discutir sobre isso, eu acho que só se a mãe de alguém desses caras foi infectado para eles acreditarem, né? O número de óbitos no Brasil já é 17.509. E o Ministério da Saúde daqui a pouco vai lançar outro balanço. Portugal, que é onde você está, nós temos 29.432 infectados e 1.247 óbitos. O estado do Ceará, 28.112 infectados. Olha aí, ó, bem parecidinho com Portugal, o estado do Ceará. Mas o número de óbitos já é bem maior. 1.856 irmãos cearenses já perderam a vida por conta do coronavírus. Só em Fortaleza, Martins, nós já temos mais óbitos que em Portugal. 1.307 fortalezenses já foram a óbito, com 16.784 casos positivos para a Covid-19. E aí, meu querido? Alarmantes esses números, né? Como é que a gente faz uma avaliação breve aí sobre esse avanço? Jário, esses são os números que todos aqueles que estavam seguindo, digamos assim, as recomendações dos matemáticos e daquelas pessoas que estão mais próximas fazendo essas simulações, já previam. Ou seja, infelizmente, aquela expectativa que essas pessoas fizeram está se confirmando na nossa rua, nas nossas famílias, nas nossos colegas de escola, de trabalho.
São esses números agora que estão virando CPF e nomes conhecidos para a gente. Os E números passam a o, ter história, né? isso, os números passam a ter uma história vivida, contada, uma história social. E o que impressiona ainda, para vocês que aí estão nessa nossa conversa boa, é que as curvas, os relatos das pessoas que estudam, não são muito bons ainda para o Brasil, porque ainda nós não chegamos no pico. A curva ainda brasileira é ascendente e há um alerta mundial nessa questão do Brasil se tornar o epicentro da pandemia em poucos dias, poucas semanas. A gente fala dessa forma não para alarmar as pessoas, mas para que as pessoas se conscientizem da sua responsabilidade nessa questão, que é, se puder, fique em casa, que é fazer a sua asepsia das mãos, asepsia daqueles objetos que você usa e tudo. E ajudar aos governos a vencerem essa pandemia, fazendo com que se cumpra as determinações que esses governos estão fazendo. Esses números são muito interessantes quando a gente traz no início dessa nossa conversa boa, que é exatamente para a gente ter essa realidade. A gente não pode fugir da realidade. E a realidade é essa. Nós, infelizmente, você vê, né? Nós há quantos dias nós estamos sem um ministro de saúde? No momento Há como quantos esse. dias? Num momento muito delicado como esse, nós estamos sem um ministro da saúde. Creio que foi hoje, nós estamos na terça. Ontem houve uma reunião da OMS, onde participam todos os ministros dos estados do mundo inteiro, como também pode participar o representante do governo. No Brasil, o representante foi o ministro interino, o general. E, infelizmente, o Brasil não tem uma voz ativa. Outra discussão também na reunião de ontem foi o acesso à vacina. Nós estamos lá na rabada para o acesso a essa vacina. Isso é preocupante. Por quê? Porque nós temos a Fiocruz, nós temos o Instituto Butantan, nós temos vários cientistas que militam, discutem, trabalham nessa esfera global e estão sendo alijados Não sei se dessa você discussão. concorda, não sei se você concorda, mas eu colocaria dois pontos importantes aí para essa posição que você narrou. O negacionismo e a desastrosa política de relações exteriores do Brasil. Eu resumiria isso em incompetência. Incompetência do governo brasileiro. Essa é a síntese do que nós estamos passando. Todas as pessoas que eu tenho conversado, tanto daí do Brasil como daqui, são unânimes em afirmar essa incompetência e afirmar ainda, do outro lado da moeda, a competência e a união que os entes da federação estão tendo para combater essa epidemia. Os governadores e os prefeitos. Não é difícil a gente imaginar como seria se esses entes da Federação Subnacional não tivessem à frente disso. E seria também fácil de imaginar se esses entes do Estado e do município tivessem um apoio, uma coordenação central para combater essa pandemia. Quantas vidas seriam poupadas? Infelizmente, Jário e os demais que estão nessa conversa boa, infelizmente a gente tem um inimigo interno e no governo central que sabota dioturnamente as ações dos governadores e dos prefeitos. Nós teremos uma reunião agora na quinta-feira com todos os governadores novamente chamados pelo presidente da República para fazer várias discussões, principalmente aquela ajuda aos estados financeiro para eles atravessarem essa pandemia da saúde e econômica e social, e vamos ver como é que vai ser. Nessa reunião também já há notícias que o presidente
pretende colocar sobre a mesa a questão da cloroquina, exigindo que os governadores utilizem isso. Mas já há informações também que nessa reunião, mais uma vez, os governadores vão ser contra e vão colocar a sua posição de uma forma bem científica, porque são contra o uso da cloroquina indiscriminadamente com todo mundo, né? Então essa reunião da quinta-feira também promete. Felizmente, Martins, o Poder Judiciário, que tanto nos falha, mas nesse momento ele tem garantido essa autonomia de atuação dos governadores e prefeitos. Felizmente. Vou registrar aqui mais algumas pessoas. O Vladson, o Fio, Elaine, Juliana Costa, o Edson Westin, que é aqui de Pacuti, no Ceará, a Jônica, o Edson coloca boa noite a todos, o Renato Jorge, boa noite, o Jailson Oliveira, Marília Luiza, Michel, Arley, Rael Chapolin, José Rodrigues, Márcia Pimenta, a Leidinha, Marilaine, Laís Rodrigues, Geórgia, Luiz Carlos, Newton Rodrigues, Berg Alves. O Josevan coloca, já sei até o que o Bozo, acredito que seja uma referência ao presidente, vai querer impor a prescrição da cloroquina aos governadores. Como o Martins já colocou aqui, entrou também a Anice Mafra e a Tatá Araújo. Martins. Minha amiga Anice Mafra, lá de Belzonte. Beijão, Anice. Terra boa. Martins, a gente tinha tirado aqui como tema da nossa conversa boa de hoje, a era do escárnio e do cinismo no Brasil. Para onde vamos? E aí eu queria pedir a sua permissão e dos que nos acompanham, para que eu possa fazer aqui uma leitura rapidinha e depois a gente dialogar. Pode ser? Pode ser. Eu leio aqui a parábola judaica da mentira e da verdade. Atentai bem, pessoal, atentai bem. Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira, dirigindo-se à verdade, disse-lhe, bom dia, dona Verdade. Zelosa de seu caráter, a verdade, ouvindo tal saudação, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, sem nuvens de chuva, os pássaros cantavam, não havia cheiro de fumaça na mata, tudo parecia perfeito. Tendo-se assegurado de que realmente era um bom dia, respondeu, bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, não é mesmo? Disse a dona Mentira. Realmente o dia estava quente demais. Deste modo, vendo que a mentira estava sendo sincera, começou a relaxar, a baixar a guarda. Por qual razão haveria de desconfiar se a dona Mentira parecia tão cordial e verdadeira? Diante do calor insuportável, a Mentira, num gesto de amizade, convidou a verdade para juntas banharem-se no rio. Como não havia mais ninguém por perto, despiu-se de suas vestes, pulou na água e insistiu. Vem, dona Verdade, a água está uma delícia, simplesmente maravilhosa. O convite parecia irrecusável. Assim sendo, dona Verdade, sem duvidar da mentira, despiu-se de suas vestes, pulou na água e deu um bom mergulho. Ao ver que a verdade havia saltado na água, rapidamente a mentira pulou para fora, vestiu-se rapidamente com as vestes da verdade, que estavam à margem, e se mandou sorrateira. Tendo suas roupas furtadas, a verdade sai da água e, ciosa de sua reputação, por sua vez, recusa-se a vestir-se com as roupas da mentira, deixadas para trás. Certa de sua pureza e inocência, nada tendo do que se envergonhar, não tendo outra opção, saiu nua. Desde então, aos olhos das pessoas, ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com vestes de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Nós temos nos acostumado, meu querido amigo Martins, a conviver com mentiras vestidas de verdade. O kit gay, a fraude eleitoral, a cloroquina, o isolamento vertical. Mentiras, falácias revestidas de verdade pelo quantitativo de compartilhamento disso. Seria, então, uma vitória final da mentira sobre a verdade? Creio que não, Jairo. A verdade sempre
suplantará a mentira. Isso depende muito de uma visão nossa humana. Como a gente enxerga isso? E essa parábola que você traz, judaica, é muito interessante nesses dias atuais, porque é o que a gente vivencia todos os dias nos nossos grupos de WhatsApp. É o que a gente vivencia todos os dias nas nossas mesas de bares que a gente está conversando com as pessoas. É o que às vezes a gente vê em alguns sites colocando uma mentira vestida de verdade para que a gente possa realmente comprá-la ou absorvê-la enquanto verdade. Mas isso nos dá também a oportunidade de procurar a verdade nua. Às vezes a gente sente, digamos assim, essa repulsa por algo que não é muito bem embalado, né? Ou seja, uma pessoa nua, um objeto nu, ou qualquer coisa, nos dá um certo distanciamento e a gente tem, digamos assim, tem um reflexo de não querer ver, porque talvez para os nossos olhos não são bem vistos. Mas a verdade, enquanto a parábola faz, a parábola sempre vai vencer, porque enquanto a mentira está vestida da verdade, ela não pode se tornar a verdade. Ela pode até ser encantadora aos olhos de quem vê. Pode até ser encantadora para quem escuta. Mas, em algum determinado momento, pela nossa capacidade de avaliar e de se autocriticar, nós vamos perceber que aquela mentira nada mais é do que uma verdade, transvestida, né? E assim vamos despi-las e vamos ter esse encontro com ela nua. Isso é interessante para a gente ir para o nosso tema, né? Que é a questão se nós estamos vivendo uma era do escárnio e do cinismo no Brasil. Esse tema surge para a gente, para essa nossa conversa boa, para quem está nos aí conversando, discutindo conosco, devido lá em 2015, a ministra Carmen Lúcia ter falado a seguinte frase. E, obviamente, ela falou essa frase quando da prisão do senador Delcídio Amaral, que era do PT, né? E ela diz: a esperança venceu o medo, se reportando à primeira eleição do presidente Lula, né? No mensalão, né? Segundo o governo Lula, 2005, 2006, aí já no final do primeiro governo, passando para o segundo governo, ela diz: se viu que o cinismo venceu o medo. Cinismo, no sentido, minha gente, de atrevimento. O atrevimento venceu o medo. Alguém da classe trabalhadora, alguém que é da classe média, furou a bolha das elites políticas e foi eleito presidente. A questão, quando ela fala do cinismo, é exatamente isso, do atrevimento. Não era a esperança, como ela fala logo no início da frase, mas sim um atrevimento que venceu o medo, né? E agora, com a prisão do Decídio, né, ela diz que o escárnio venceu o cinismo. E o escárnio no sentido do desprezo. Desprezo. O desprezo. E isso é interessante, eu fiz digamos, esse caminho fraseal, esse caminho lexial para a gente entender o quanto essa frase, quanto essa construção está carregada de ideologia, o quanto essa construção está carregada de um preconceito das elites brasileiras contra a classe trabalhadora e a classe média brasileira. E aí,
Eu falo a classe média e nos colocamos também dentro da classe média. Tanto eu e Jairo somos classe média, como as pessoas que estão assistindo aqui. E é interessante a gente falar isso, e aí tem a ver com o que Jairo fala no início, para a gente se ver num espelho. E é genial, genial essa analogia com o espelho que Gessé de Souza tem um excelente livro, também me veio também isso agora. Gessé de Souza tem um excelente livro que é de 2018, quando ele fala a classe média no espelho. E quando ele fala a classe média no espelho, ele usa essa analogia para que nós possamos nos ver nos ver enquanto verdade nua e crua. Que nós tenhamos esse encontro com nós mesmos e a partir desse encontro possamos fazer todas as conexões com o nosso entorno social que nos rege e com essas instituições que estão aí na democracia. Então, isso é interessante, Jairo, porque também nesta semana, de acordo aí com essa fatídica reunião do dia 22 de abril, ocorrida no Planalto, né, que está sendo pauta para investigação pelo STF, um dos ministros do STF falou, né, esse é de forma anônima que ele falou, ele falou, os criminosos não passarão, não, isso foi ainda a Carmen Lúcia, mas a Carmen Lúcia disse, os criminosos não passarão por cima do Supremo, em relação àquela primeira frase, e esse ministro hoje diz, foi uma reunião de insanos. Não era uma reunião ministerial, era uma reunião de insanos. E a gente vendo o que Gessé Souza traz nessa questão do espelho, da classe média no espelho, olha, é isso que a gente está vivendo nessa realidade. Nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por isso que acontece hoje no Brasil. Martins, talvez um objeto tão simples, mas consiga ter uma simbologia, uma representatividade real. Por quê? Porque talvez a camada da sociedade que tenha maior dificuldade de ter consciência em si e para si seja a classe média, porque a elite ela tem plena convicção de onde está e de onde quer estar. O trabalhador, pela condição material, pelas dificuldades reais, materiais da vida, ele necessariamente ele se entende como trabalhador e como alguém que vive uma situação de vulnerabilidade na sociedade. E a classe média talvez seja aquela que seja mais utilizada e que tome para si, com tanta força, com tanta violência, o discurso do outro, que é o discurso da elite. Por isso que, por vezes, a classe média ela protege a elite, assume o próprio discurso por conta de coisas triviais, de um modo de vida, por conta de frequentar salões que não são nem propriamente seus, mas que você consegue acessar. Talvez esse espelho esteja faltando para que boa parte das pessoas passem a ter essa consciência de classe, né? Saber se posicionar. O Gessé, inclusive, ele trabalha que talvez a classe média no Brasil, entre alta, média e baixa, ela chegue no máximo a 20% da população brasileira. Mas ela tem uma capacidade de mobilização e de agitação enorme. Então, se ela não se reconhece e ela passa a fazer uso e a fazer a defesa das bandeiras de outra classe, que é a classe alta, a elite econômica, aí você tem um prejuízo não só para si, mas para toda a sociedade. É o que eu consigo vislumbrar de cara nesse processo. Perfeito, Jairo. E você foi muito feliz. Tem outro autor chamado Theodor Veblen. Esse é um americano que foi um dos primeiros caras a trazerem o conceito de instituições, né? E esse autor fala muito bem dessa propriedade conservadora da classe ociosa ou da classe rica, né? E a sua teoria, inclusive o nome do livro é Teoria da Classe Ociosa.
Ele escreveu isso em 1899 e a Oxford reprintou isso agora em 2007, 2002. Aí tem um livro fantástico que ele fala sobre isso. E é exatamente isso que você já reportou antes. Em todo o seu discurso, quando ele vai fazendo todos os seus argumentos e tudo, ele fala que essa classe ociosa, ou a elite, ou essas pessoas ricas, né, passam a sua moral, os seus costumes, as suas observações de gerações em gerações, que escalaram isso dessa época, do século XIX até agora, que é quando ele faz a sua análise, né, mostrando a sua qualidade conservadora, principalmente naquela questão da inovação. Ela permite que as classes que estão abaixo dela, né, possam inovar no limite que não possa prejudicar elas, que não possa contestar elas. Isso é muito interessante. Isso eu volto para o Gessé, como você falou, para o Gessé Souza, que ele tem nesse livro da classe média no espelho, ou classe média vista no espelho, ele usa um termo que eu achei fantástico, direto, que a classe média é a capataz moderna da elite brasileira. Ou seja, aquelas pessoas, principalmente da classe média alta, né? E como você falou, ele divide a classe média em classe média alta e a grande maioria da classe média, que é a classe média mesmo, e a classe média baixa, né? Onde corresponde 18% da população brasileira, mais 2% dessa classe média alta. E essa classe média alta, ela está a serviço de uma elite contra a sua própria classe e contra a classe trabalhadora, que é a mais baixa. Isso num afã de se achar elite e de não se achar pobre. Ou seja, é uma classe média ainda que está se questionando quem ela é. E isso é muito decorrente também, porque não vai buscar na sua moralidade, na onde ela foi constituída, para se entender enquanto parte, enquanto coletivo, mas apenas enquanto indivíduo e enquanto peça utilitária para o processo produtivo. É isso que a classe média brasileira se acha, né? É por isso que a gente tem amigos que se acham por classe média, né? O que a gente está debatendo aqui não é contra a classe média, não é de uma forma pejorativa, mas é para que a grande parte da classe média precisa ter essa consciência de classe e, ao ter essa consciência de classe, fazer as suas disputas e fazer os seus posicionamentos de uma forma diferente do que ela faz hoje. E isso tem sentido com o que a gente fala, o tema da nossa conversa hoje, com a questão da era do cinismo e do escárnio no Brasil. Porque somos nós, classe média, ou uma parcela grande da classe média, que sustenta esse escárnio e sustenta esse cinismo. E é interessante que quando a gente fala de mensalão, veja como se encaixa, né, nessa questão que Gessé Souza fala e que Weber fala. Que quando se fala no mensalão, a gente fala da corrupção. E a corrupção é restrita a uma parte da classe média e uma parte do trabalhador e a parte política. Mas não se fala da corrupção empresarial, não se fala da corrupção do sistema financeiro, não se fala da corrupção do sistema capitalista. Não se fala da corrupção do sistema capitalista. Martins, esse discurso é tão blindado que a economia global está em quebradeira. A verdade é essa. O Brasil, nós vamos ter a maior queda da história do país esse ano. E vocês que estão nos ouvindo, busquem as informações sobre os lucros das instituições financeiras no final do ano de 2020. Alguns que vão perder o emprego, outros que vão... pequenos negócios que vão ter que se desfazer e as instituições financeiras terão seus lucros garantidos.
Esse é parte do SCARD também, Martins. Pessoal, e aí? Quem está acompanhando, dá para perder a conversa boa? Então, quem não colocou na agenda ainda, toda terça-feira, às 18 horas no horário do Brasil e às 22 horas no horário de Portugal, a gente faz essa conexão Brasil-Portugal, Baturité, Lisboa, que é o Baturité onde eu estou, Lisboa onde o Martins está. Martins, vamos registrar mais algumas presenças aqui? Angelice, o Sidney Stephenson, o Sidney, eu sempre acompanho as postagens dele, bem ácido. Bom. Melinda, Josevan Abreu, e o fim da quarentena. Ah, porque peraí, eu acho que o Matheus tinha feito uma pergunta para ti. Não, é mais embaixo mesmo. Bem rapidinho. A Anice Mafra coloca salve. A Vilinda, oi Martins, Risângela de Juazeiro do Norte. Aí Mariana Martins, Álvaro Seda, Sidney Stephenson, vamos para o Saco Preto. Entrou aqui o Augusto Braga, colega advogado também. Juninho, Ivan Sampaio, Jamila, Marilane Facó. Gente, desculpa que a minha visão está um pouco ruim. Kelly Silva, Gisele Caldeira, Paulo Henrique, Angelice, o Matheus Martins. Aí tu só gasta 30 segundos, viu, Martins? Martins, poderia falar como Portugal está auxiliando os pequenos empresários autônomos e população mais carente? Através do layoff e através de uma linha específica para ajudá-los. Aqui, os autônomos fazem pelo que eles chamam de recibo verde. Então, esse recibo verde ele emite e o governo lhe dá um abate em dinheiro para que ele possa sobreviver. O governo aqui tem todas essas linhas já programadas e tudo. E é importante que, Matheus, como você fala, né, nós já estamos há 15 dias fora do confinamento. Nós já passamos da primeira fase. Começou agora, dia 18, a segunda fase do desconfinamento, onde a maioria das lojas agora já abriram, né? E no dia 1º nós vamos sair, todas as lojas vão abrir. Então o governo está auxiliando não só as empresas formais, né? Mas aquelas pessoas que são autônomas também estão sendo ajudadas através desses recibos verdes e através da assistência social aqui, que tem um recurso específico para que esses autônomos possam acessar. Existe uma burocracia, como todo mundo, mas essa burocracia aqui, a gente está vencendo isso em 3 dias, 5 dias, no máximo 5 dias, essa burocracia é vencida e o governo paga essa ajuda aos autônomos. Registrar aqui a Michele Santos, Ivan Sampaio, Jaine Pozous, Elci Coaching, Abel Araújo, Oceana, Paulo Henrique, boa noite, pessoal. O José Rodrigues, a Gisele coloca, vivemos a era da pós-verdade para modelar a opinião pública. A Marcele, a Rainá Rodrigues, Júlia Andrade, Paulo Robson, o Sidney Stephenson, vivemos a Idade Média da América Latina. A Meire, a Cida Guedes, Sulivânia Martins, Gustavo Avelino, Anair, Laidson Alves, AC Marinho, Bar do Cezão, o Laidson Alves, boa noite, Jean Gardel, aqui de Baturité, Paulo Ferraz, Daniele Jéssica, Maria Kessel, Josevan. A reunião dos Papudim do Conjunto Ceará é mais produtiva e mais inteligente do que a reunião da elite que está a mostrar as vísceras papudinhos do mundo unidos. É importante todo mundo se unir. O Charles, da Petrobras, o Josbertino Clementino, nosso amigo, Rosângela Soares, Luan Girão, Álvaro Seda. A classe média fica na sombra como o mito da caverna de Platão. Eles vivem em uma sombra que não pertencem, têm medo da sua realidade. O Chapa Louco, a luta de classe no Brasil não chega a ser nenhuma luta, já que só um lado bate. Então o que a gente vê é um linchamento de classe e não propriamente uma luta. Roberto, Vinícius Faria, Álvaro Seda, vivem nas sombras em um patamar que não pertencem, mas fogem da sua realidade. Paula Vaz, Maria Kessia, isso é fato. Roberto, Erivaldo, Barbosa, Adrica, o Erivaldo, passando para desejar um ótimo debate. Roberto, forte abraço, Martins. A Rosângela, abraço, Martins. Derlane Marrocos, Flávia Colari. Abraço para todo mundo. O Erivaldo, parabéns a Portugal. O Luan Girão Dupla, que tem feito um debate muito lúcido e importante para nosso campo político. Aí ele aplaude aqui, obrigado, Luan.
Aí, Obrigado, Luan. Elci Coach Martins, um abração da Elci do Mulungu. Ô, coisa boa. Edith entrou e o Matheus coloca, Jair, o jornal alemão mais vendido da Europa noticiou que o lockdown foi um erro. A gente vai ver todo tipo de manifestação, né? Eu só pedi até para o Martins correr um pouquinho naquela primeira pergunta, Matheus, porque a gente ainda tem uma pauta aqui que vai ser bacana. Deixa eu passar um pouquinho aqui, Martins. Só para fechar sobre o Gessé. Gessé de Souza, em sua obra A Classe Média no Espelho, afirma que a classe média brasileira é o principal suporte social das mentiras sociais compartilhadas por todos. Seu individualismo e suas aspirações vira-latas diante do paradigma norte-americano de sucesso e honestidade, o sonho americano, né? Turva a sua compreensão e a sua atuação, fazendo por delegação o discurso de uma ínfima elite de proprietários efetivos. Acho que a gente terminou já dialogando um pouquinho sobre isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. A gente é levado a ter essa síndrome de vira-lata e toda vez pensar que os outros povos são melhores do que a gente. Quem de nós que está aqui nessa conversa boa já não ouviu alguma forma dizer assim, se os japoneses habitassem o Brasil era melhor. Se os americanos habitassem o Brasil era melhor. Nós já ouvimos isso, né? Isso nada mais é do que isso que Gessé fala, ou seja, essa questão vira-lata que a gente tem de não nos reconhecermos enquanto povo, não nos reconhecermos enquanto seres sociais produtores de história. E essa nossa história é muito rica, só porque nós temos essa propensão de achar que o outro é melhor, tudo para a gente é pior. Ou seja, e agora temos um representante do Estado brasileiro que todo o nosso processo é decidido agora nos Estados Unidos. Veja como é a nossa política internacional. É a política dos Estados Unidos. Vejam quais são as saídas que nós temos para a pandemia em termos de fármaco. É a que os Estados Unidos decide. Mas levou, agora na reunião da OMS ontem, um amigo dos Estados Unidos votou contra o voto brasileiro na questão da vacina. E por quê? Porque o Trump disse, primeiro nós, ou seja, a vacina não é para todo mundo não, nós estamos gastando muito dinheiro e esse dinheiro tem que ser recuperado pelas nossas empresas. É muito assim. Então nós precisamos fazer isso. É muito do processo, como o Gessé Souza falou, é muito do nosso processo de não nos reconhecermos enquanto ser social e enquanto seres dotados de inteligência que poderemos fazer uma civilização muito melhor. Ele faz no estudo aí no livro, como você muito bem falou. Ele vai falando muito da questão da religião, vai falando da questão como nós nos colocamos, essa questão da como a gente se vê inferior em relação aos outros povos, dessa questão da nossa aptidão para um trabalho serviçal. Isso é um livro interessantíssimo isso. E é interessante isso que você fala, Jair, e dentro dessa perspectiva, ontem nós assistimos um ex-representante da classe média que ascendeu para uma classe rica, da elite dos famosos, né, do entretenimento, chamado Felipe Neto. Um menino de 32 anos, nasceu em 1988. E este rapaz, filho de classe média, ontem fez uma autocrítica contundente e que vem muito ao encontro do que a gente está falando aqui. Tive a oportunidade de assistir esse programa dele ontem, que foi no Roda Viva, hoje pela manhã assisti. E foi grato para mim assistir isso, porque eu tive o prazer de assistir com nossa filha, Maria Zélia, de 10 anos, que é uma fã dele, né? Quem tem filhos dessa idade sabe que são os ídolos deles hoje. Com minha esposa, Rosélia, e com minha mãe.
Fizemos aqui um avant-première, montamos na sala e tudo mais para assistir isso. E depois, minha filha assistindo atentamente, vendo que eu estava assistindo atentamente, ela perguntou: papai, política é bom? Eu disse: é excelente. E é tudo. Ela fez assim para mim e deu um sorrisozinho de confirmação. É isso que a gente tem que fazer. E o Felipe Neto, na crítica dele ontem, ele disse, com todas as letras, que ele foi um dos responsáveis pela crise que nós vivemos hoje, política, apoiando o golpe, parlamentar da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso, para mim, foi de uma grandeza incrível de um ser humano. Porque ele reconheceu isso de pronto. Ninguém perguntou isso, foi logo no início, ele vai logo reconhecendo isso e se colocando de uma forma muito contrária a essa questão do fascismo que está avançando hoje no Brasil. E ele, inclusive, diz: a gente tem que ser intolerante com os intolerantes. Não dá para ser tolerante com essa áurea de intolerância que hoje nós estamos tendo todo no Brasil. Isso é importante porque, vindo de uma pessoa que foi classe média, hoje já tem uma situação melhor, se reconhece e fala isso abertamente, é muito importante para o campo democrático. Isso é muito importante. Algumas pessoas criticam essa coisa mais, e ele também sabe disso, que todo mundo sabe dos erros. E ele fala: quem não cometeu erro? Todos nós já. Hoje eu vi o Miguel de Souza também, que é aquele articulista político, falando disso. Olha, não devemos tratar o adversário como inimigo. Se ele reconheceu, excelente, temos que trazer para o campo mesmo. Martins, e o interessante, eu só concluir, e o interessante que ele fala, Jair, desse reconhecimento mais, e quando você assiste, você compreende o quanto ler, o quanto estudar, enquanto buscar a verdade nua faz bem para nossas vidas. Você percebe o quanto ele foi pesquisar, o quanto ele foi ler para reconhecer o erro dele. Uma das frases fantásticas é quando ele fala sobre o liberalismo e sobre a meritocracia. Quando ele afirma que a meritocracia nada mais é um chavão do liberalismo, uma invenção do liberalismo para nos tornar mais, digamos assim, mais dependente. Em outras palavras, meritocracia é para boi dormir. Meritocracia é para quem tem condição. Então isso foi fantástico. Eu assisti isso porque isso me fez refletir muito. E o que eu achei mais interessante na fala, do lugar de fala dele, foi essa questão dele ter ido estudar, dele ter ido pesquisar. Tão cheio de das mentiras vestidas de verdade, que ele sentiu essa necessidade. E ao se deparar com a verdade nua, fez a sua autocrítica, que era o que todos nós deveríamos ter a humildade e a coragem de fazer. Martins, e aí eu acredito que a gente chega àquele dilema que um dia o Lenin chegou e terminou transformando isso em obra. O que fazer, né? E talvez uma das tarefas nossas seja a de não naturalizar, de não perder a sensibilidade diante desse escárnio. Por quê? Porque se a gente passar a acreditar que é normal esse estado de coisas, talvez a gente desacelere os primeiros passos para a gente dar a volta por cima. Já que tu trouxe o Felipe Neto e ele fez essa autocrítica sobre 2016, 15 e 16, a fraude, né? A fraude do golpe de Estado de 2016, a despeito dos erros e acertos do governo Dilma, assim como a nossa dificuldade histórica de ruptura, e eu quis destacar isso aqui, Martins, porque o nosso primeiro presidente da República foi um monarquista. O nosso primeiro presidente, depois da ditadura militar, foi o Sarney, que foi o maior aliado da ditadura militar, talvez. Ou seja, a nossa dificuldade de romper
e ficar sempre tutelado, à disposição que uma elite política e econômica decida os destinos de todo o Brasil, né? São parte da explicação sobre a era do cinismo e do escárnio. Afinal, qual a porcentagem da população que sabe efetivamente o que são pedaladas fiscais? Qual a gravidade das pedaladas em comparação com todo o escárnio que vimos e naturalizamos pouco depois? Quantos crimes de responsabilidade devidamente tipificados serão comparáveis às pedaladas ou serão suficientes hoje? O que realmente estava em jogo? A PEC do fim do mundo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a blindagem à caixa preta da dívida pública brasileira, a privatização do petróleo brasileiro. Enfim, que democracia é esta? Tão jovem, mas já se esvaindo de nossas mãos. A era da mentira, da pós-verdade, da boçalidade inculta. Ela já pode comemorar a vitória sobre aqueles que trabalham e edificam o nosso país. Diante disso, o dilema de Lenin para você, meu querido. O que fazer? Acho que a primeira coisa é se reconhecer. Ao se reconhecer como expropriado, ao se reconhecer como parte de algo que não é aquilo que você pensa, faz com que a gente se mova para algo melhor. Vou trazer para o Felipe Neto de novo. Foi isso que ele fez. Ele se reconheceu não como fascista, ele se reconheceu como democrata. E ao se reconhecer como democrata, negou tudo isso que lá no início ele, não sei se por inocência, aproveitamento, não sei o que, não sou eu aqui para julgá-lo, né? Também apoiava isso que a gente se implantou no país hoje. Então a gente tem que fazer essas autocríticas sempre. E uma boa maneira para fazer uma autocrítica é compreender. Uma boa maneira para fazer uma autocrítica é estudar. É querer saber o porquê das coisas. Por que eu sou assim? Por que eu não sou assado? Por que eu estou aqui? Por que eu não posso estar ali? E quais são os mecanismos que me fazem ser assim ou não me deixam ir para ali? E isso, minha gente, só é possível com leitura. Só é possível com estudo. João, e aqueles que não sabem ler? Aí a responsabilidade daqueles que sabem ler aumenta mais ainda. Tem que, através da oralidade, repassar para aqueles que não sabem ler. E trazê-los também para que possam aprender a ler. E essa semana também, essa nossa conversa é boa porque vai surgindo os fatos semanais e a gente vai introduzindo na conversa, né? Hoje à tarde, eu estava assistindo no programa Focus, do jornalista Fábio Campos, a entrevista do senador Tasso Gereissati. E achei interessante uma passagem que o Tasso traz, né? Que ele fica explicando, o Fábio fica falando, e ele diz como é que o mundo está vendo, como é que o senhor está vendo essa situação do Brasil hoje. E ele diz que desde o golpe militar, o Brasil vive o seu pior momento em termos de credibilidade internacional. Ou seja, um representante da elite econômica e um representante da elite política também fazendo, quer queira, quer não, uma crítica ou autocrítica, dizendo como o Brasil hoje é visto no resto do mundo. E nós que estamos aqui fora, nós que daí do Brasil lemos os outros jornais, vemos daí e aqui nós percebemos. Gisele, que está aqui na live, que está aqui em Portugal também. Gisele, você hoje levou presença, não levou falta, né? A gente percebe o quanto o nosso país, Valesca, que está na Finlândia também, percebe o quanto o nosso país hoje é desacreditado e tem realmente esse estigma de desde o golpe militar a gente ser muito mal visto. E aí também agora o Conselho Internacional de Direitos Humanos
Eu não sei agora se foi da Organização Interamericana ou foi da... Não, foi da Organização Interamericana. Aceitou hoje, essa semana, hoje, que é terça-feira, uma representação contra o representante do Estado brasileiro por tripudiar das vítimas do regime militar. E aí, tripudiar como? Ele já falou mal do presidente, ele já falou mal do pai do presidente da OAB do Brasil, né? Já falou mal do pai do prefeito de Manaus, onde a esposa do prefeito de Manaus votou no Bolsonaro, por 8 tiros, como é que é o nosso representante, e essa semana passada, recebeu no Palácio do Planalto nada menos do que o general Sebastião Curió Rodrigues de Moura. E, gente, isso é escárnio. Isso é desprezo, é o escárnio, o desprezo com a história de várias pessoas que deram as suas vidas pela democracia. É um desprezo, é um escárnio com as pessoas, seus filhos, familiares, que vivem ainda hoje. É um escárnio, é um desprezo com o próprio Supremo Tribunal Federal. É um escárnio, é um desprezo com nós da sociedade civil e da classe média, que muitos de nós votaram nele. Muitos de nós votaram nele. Ele tem 30% ainda hoje desse público cativo, entre 20%, 25%, 30% no máximo. Mas ele só ganhou porque parte da sociedade brasileira, que tinha se chocado com a corrupção, mas não se chocou com o desprezo, com o cinismo, com o escárnio e com o medo que o atual representante do Estado brasileiro nos impõe diariamente. E isso tudo em cima de uma crise de saúde que hoje nós vivemos, onde mais de 17 mil brasileiros, alguns conhecidos, outros não, morrem diariamente, e o representante do Estado brasileiro, pelas suas palavras, faz pouco caso. Então a gente precisa olhar para o espelho, como nos chama Gessé Souza, e fazer a nossa autocrítica. A gente precisa ver onde a gente errou. E a partir de nós, onde nós erramos, consertar. Eu acho que é essa questão, Jair. Meu querido, estamos chegando na reta final, mas já que você falou do Exército, o Exército brasileiro, ele tem na sua história alguns processos contraditórios. Assim, é difícil a gente unificar a leitura sobre o Exército, porque o Exército produziu Luiz Carlos Prestes, né, o Cavaleiro da Esperança, o Exército produziu Nelson Werneck Sodré, o Exército defendeu a campanha do Petróleo é Nosso, mas o Exército também é o Exército da tragédia na Guerra do Paraguai, é o Exército da ditadura militar, e o Exército brasileiro hoje é o Exército que considera patriotismo defender o Queiroz, a rachadinha, o conluio com o Centrão, a intervenção na Polícia Federal, os atos contra o STF, contra o Congresso, contra a imprensa, contra outros entes da Federação. Então, o Exército hoje, qual a influência desse pensamento, dessa coisa que se convencionou chamar de bolsonarismo? Qual a influência do bolsonarismo nessa instituição que é tão cara para um Estado que deve ter um protagonismo global como o Brasil? Antes de você responder, que nós estamos chegando às considerações finais, deixa eu rapidinho registrar. Iane Pereira, Angelice Custódio, os americanos estão mandando no Brasil. Francimeire Paixão, Nonato Martins, Lídia Carvalho, José Rodrigues, a Angelice,
Temos três poderes de cabeça baixa diante desse desmando do presidente e se ele der um golpe, esses parlamentares vão fazer o quê? Estou cansado dessa apatia. Estão com medo de quê? Mericele Paixão, Lene Lopes, Anne Sherry, de Iraguaçu Filho, nosso querido amigo vereador de Fortaleza. Manda um abraço para Iraguaçu. A gente abraço para você, Iraguaçu. Irislânia Carvalho, Vitória Maria, Josevan Abreu, Nivos, Mazel Oliveira, Lídia Carvalho, Luca Cal, Josevan Estudar, Leitura, Juliana Lima entrou, Matheus Mota, Martins Felipe Neto é autoritário, não aceita a opinião de ninguém e quase sempre acaba processando quem fala mal dele. Mas lembrando que na democracia esse é um direito, né? Raul Moreira, Beatriz de Moraes, Guilherme, Granja Conceição, Angelice, ele vai fazer cada vez pior com o STF e eles não reagem. O Edson, a Silvinha, o Charles, parabéns por mais uma live primorosa. Martins, e aí? Essa posição do Exército Brasileiro, que já foi realmente um braço forte e uma mão amiga do povo, mas que da segunda metade do século XX para cá é sempre titular e, por vezes, capitão de cenas tão tristes para a nossa história. A gente tem que separar, Jair, a instituição Exército daqueles militares que estão no governo. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Dos militares que estão no governo, eles estão, digamos assim, eles estão absorvidos pelo bolsonarismo. Isso é cristalino. Já a instituição militar, nós vimos também aí, eu acho que uns 15 dias, dentro daquelas manifestações que tiveram, o ministro da Defesa, o ministro do Exército, Puyol, se eu não me engano, deu uma declaração muito contundente de não ser a favor disso, né? Isso é muito importante. Eu também vi, semana passada, um articulista cearense, que é da GV, chamado Miguel, falar que nós, depois de 88, nós não olhamos muito enquanto estudo para o Exército. Nós não entendemos muito como é. Por isso que essa sua pergunta é muito interessante, porque a gente não entende muito bem qual é a do Exército hoje, né? A gente fica com essa dúvida e essa sua pergunta vai ao encontro disso. Mas eu creio que o Exército Brasileiro, enquanto instituição tem se comportado de uma maneira muito republicana nesse momento. Mas aqueles militares que estão digamos, no governo são bolsonaristas. Veja bem, em 2018, o Vilas Boas, veja o que foi que o Vilas Boas fez. O Vilas Boas, sendo bem direto, peitou o STF para não soltar o ex-presidente Lula. Interferiu diretamente na eleição. Não podemos arrodear esse papo, temos que ir para a verdade nua, né? Então, o Exército fez isso. E hoje, o Exército está no melhor dos mundos. Em que sentido? Bom, eu não participei da eleição. Segundo, eu não assino nenhum decreto-lei, eu não faço a política... Emenda com as tuas considerações finais, só temos 1 minuto e meio. Não faço decreto-lei, não faço tudo mais. Então é aquela coisa, se der certo, eu estava apoiando. Se der errado, não fui eu, porque quem era o presidente era o Bolsonaro, foi eleito para governar. Nós foi que não conseguimos controlá-lo. Então essa é a questão. E, poxa, tão bom, mas já terminou nossa conversa boa dessa semana. Mas na próxima semana tem mais pra gente, a gente espera encontrar todos os amigos aqui novamente, né? E, minha gente, vamos debater mais, vamos estudar mais, vamos estar mais aberto ao diálogo. A gente precisa, na conversa boa da semana passada, eu trouxe esse termo, mas eu trago de novo. A gente precisa ter essa paciência histórica e essa paciência mesmo humana com os diferentes e tentar restabelecer essa questão dos nossos convívios e dos nossos diálogos. Beijão. Obrigado, você, Jair. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Perdão, alguns registros que não deu
que não deu para fazer ou que a gente teve que responder muito rápido. O Charles, parabéns pela live primorosa. A Cláudia Diniz, Alex Ferreira, Angelice, até a próxima live. Chapa Louco, Vilinho, José Brão. O grande erro da esquerda foi não dialogar com os milicos, não ter mudado o currículo e ter promovido quadros mais progressistas. Enfim, muita coisa boa. Pautem a gente, que a gente agradece. Obrigado mais uma vez. Até terça-feira que vem para mais uma conversa boa.